colocaram lá o seguinte: conta uma experiência marcante que você já teve com esse projeto. Ah, cara, que complicado. Eu vou ter que contar duas, cara. Uma só não dá, não, velho. Então, pode ir, Tá, eu conta vou uma. contar a primeira. Essa é a mais tranquila, que é um jovem, fazia parte do nosso clã e ele era viciado, muito viciado no jogo. A mãe dele não queria deixar ele participar de início por causa disso. E eu disse: olha, dá oportunidade, porque aqui a gente vai tratar sobre equilíbrio, né? Para não falar domínio próprio, né? Eu não queria soar crentez, então eu vou falar sobre Uhum. equilíbrio e tal. Mas eu tava falando para ela que eu ia falar sobre frutos do espírito para ele e tal. Mas enfim, foi muito legal. A mãe permitiu, assinou o termo, o menino veio jogar com a gente. E foi muito legal porque ela entrou no quarto um dia, no horário que o menino tinha hábito de estar sempre jogando. 21, 22 horas, o menino jogando e tinha que brigar com ele para ir dormir. E ela entrou um dia no quarto, o menino estava estudando a Bíblia, cara. Top. Ela entrou no quarto e pegou o menino no flagra estudando a Bíblia e foi chocante para ela e emocionante ao mesmo tempo, porque ele não estava jogando, ele estava no momento de fazendo a missão da semana do nosso campeonato, né? A gente estava estudando a Bíblia junto. E esse caso que eu vou contar, ele não aconteceu só uma vez, cara. Ele acontece, infelizmente, várias vezes, né? E é muito comum quando você está jogando jogos chat de voz, né? Voice Uhum. chat. É, você começa a conversar com algumas pessoas e teve um caso, cara, que tava calado. Eu joguei uma partida e eu percebi que o personagem, que a pessoa que tava jogando era uma menina. E é muito comum as meninas usarem nicks de homens para não ser abusadas, né, pelos Sim. linguajares ofensivos dos homens, que infelizmente é o que mais tem. E aí, beleza, tratei super bem. Ela morria várias vezes na partida. Eu chamava ela de volta com a dog tag. A gente tava jogando, acho que era Code Mobile, não me lembro. E sempre chamando ela de volta. E aí, cara, na outra partida, quando você termina uma partida, aparece as pessoas que jogou recente para você chamar de volta. Eu chamei de volta, ela aceitou, entrou na partida. E lá pro meio da partida, ela resolveu abrir o negócio de voz, o microfone Uhum. dela. E aí, tal, então, maior respeito, vocês, era eu, outro cara e ela jogando mais dois caras. E esses caras, eles são tóxicos, só que eles respeitam o sexo oposto. As meninas, eles têm, mas são extremamente tóxicos no game. E aí foi muito legal, porque depois foi uma terceira partida, a gente continuou jogando depois, aí ela. É interessante, aquela menina estava numa semana que ela estava pensando em tentar contra a própria vida, né? Ela estava pensando justamente em acabar com a vida dela. E aí a gente teve algumas conversas, eu contei minha história para ela. E aí a gente usa na MPC uma estratégia de evangelismo que a gente conhece o evangelismo em três histórias. Para mim é a melhor coisa que tem, cara, porque a minha história, a história da pessoa com quem eu converso, em algum momento da nossa conversa nós vamos linkar a nossa história com a história de Deus aqui em cima. Uhum. E isso é legal porque essa é a melhor estratégia para quem tem vergonha. Eu super entendo a pessoa que às vezes ela foi ensinada que o evangelismo ela chegar assim, você já ouviu falar de Jesus, tal, na rua, tá? Às vezes a pessoa leva um choque, não quer falar. Mas no evangelismo em três histórias, você está conversando com a pessoa sobre a vida. E eu tive um momento para ouvi-la, ouvir o que estava acontecendo na vida dela, e ali a gente linkou a história de Jesus. Cara, aí eu passei, falei, cara, você quer fazer um discipulado? Vamos, vai. Comecei a estudar a Bíblia, mandar algumas coisas, conversar. Eu poderia ter ido um pouco mais além, mas eu creio que foi até onde Deus permitiu que fosse essa conversa, esse diálogo. E como esse caso, eu estou dizendo, esse é um que aconteceu, mas esse acontece várias vezes. Várias vezes. Se você quer jogar com a galera e quer conversar com elas, o que mais você vai encontrar são jovens adolescentes com crise de ansiedade, com pensamento suicida, porque não é normal uma pessoa que não trabalha com isso, entenda bem, uma pessoa que não trabalha com isso, gastar tantas horas no isolamento dentro de um mundo totalmente digital. Ela tem a realidade dela, mas por que ela vai passar 8, 9, 10 horas jogando? Não faz o menor sentido. Tem alguma coisa ali entendeu? Então, essas experiências foram impactantes para mim, né? E em alguns momentos até me desesperei, porque e eu parei de ser tão profundo nesses contatos, porque chega um momento que você não tem como ajudar as pessoas. Você precisa de um grupo de apoio, sei lá, psicólogos, terapeutas aí, de preferência cristãos, para quem você possa encaminhar essas pessoas para serem acompanhadas. Então, como é que você vai abrir feridas que você não vai conseguir cuidar, entende? Verdade. Então, eu vou onde o Espírito Santo de Deus me permite ir nessas conversas.
mas essas foram as mais impactantes, né? E que realmente mostra pra gente que as pessoas elas estão tão sozinhas lá fora, né? Nesse mundo, e mesmo estando ali jogando com um grupo de pessoas, aquela pessoa estava só, cara, totalmente só, e com dores tão profundas, né? E eu tive a oportunidade de conversar com a mãe dela, cara. Olha que legal, cara. Maneiro. Porque ela contou pra mãe dela, falei, mãe, eu achei um pastor dentro do jogo. A mãe, como assim, minha filha? Isso aí tá errado, isso é mentira. Aí ela mandou mensagem pra mim, eu peguei e falei, não, deixa eu conversar com sua mãe aí. Aí mandou um áudio, aí a mãe dela foi muito engraçada, ué, esse cara é de verdade? Porque eu mandei o meu Instagram, mandei o Instagram da MPC, falei, entra no site da Mocidade pra Cristo, vai em tal lugar, que lá tem uma foto minha, né, tal. Falei, pode ver, cara, é de verdade, nós temos um trabalho, eu realmente trabalho com isso e tal. E ela ficou super impressionada, porque era de uma igreja extremamente tradicional, muito tradicional, daquelas de usos e costumes, aquela coisa toda. E impactante, cara. Você vê que dela foi pra mãe e sei lá até onde chega, entendeu? Um diálogo como Verdade. esse. Então, para você ver. Então, essas são duas experiências aí das que realmente marcaram muito, assim, que dá aquele pontapé que diz assim, cara, você tá no lugar certo, é isso aqui mesmo, e só desenvolver, vai que Verdade.